Vamos abrir a Bíblia conosco no livro de Efésios 2, verso 8, diz assim: Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos falar hoje, a primeira coisa que nós vamos falar é de fé. Paulo também vai dizer na palavra de Deus que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando Deus criou Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, Adão, ele não precisava de fé como nós precisamos hoje, porque ele via Deus face a face. Ele falava com Deus em todo o tempo que ele chamasse, Deus estava ali, pronto a responder a Adão. Porque o pecado ainda não havia estado sobre a terra. Porém, quando Eva, ela come do fruto proibido e ela dá também para o seu marido, acontece algo terrível ali. Uma separação entre homem e Deus. E a Bíblia vai dizer que a única coisa que separa o homem de Deus é o seu pecado. Então Deus vai expulsar Adão do Jardim do Éden, juntamente com a sua família, e Deus vai colocar um querubim na porta do Éden para que Adão não tivesse mais acesso. Mediante tudo isso, o sacrifício de animais era recebido por Deus como perdão dos pecados da humanidade. Porém, anos se passaram e Jesus se propôs a vir à terra, morrer por mim e por você. O que foi que Jesus fez? Jesus comprou na cruz do Calvário com sangue a minha e a sua salvação. Quando o véu do templo se rasgou e Jesus disse, está consumado, ele nos deu a oportunidade de uma outra vez, lá na frente, entrarmos dentro do jardim do Éden. Mas as bênçãos de Deus, elas não acontecerão somente quando nós entrarmos na Nova Jerusalém, e quando nós formos arrebatados ou passarmos desta vida para outra. As bênçãos de Deus e a sua promessa começam a se cumprir quando eu e você acreditamos que temos um sumo sacerdote junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Uma ovelha que foi levada ao matadouro muda. Jesus não falou nada porque ele sabia muito bem que eu e você não daríamos conta de passar por todo o sofrimento que ele passou. Então ele se fez pecado, ele se fez maldição por nós. Mas aí, pela graça de Deus e por esta salvação, nós recebemos o direito de um dia olharmos a face de Deus lá nos céus e termos o nosso nome escrito no livro da vida. Só que para que isso aconteça, alguns parâmetros são colocados, alguns requisitos. A Bíblia vai falar de perdão de pecado. Por que nós continuamos errando? Se Jesus morreu por nós e comprou, ele adquiriu a nossa salvação quando nós éramos como passarinhos presos em gaiola que não tínhamos para onde ir. Estávamos sujeitos à maldição. Estávamos sujeitos, todos nós, ao inferno. Mas Jesus, naquele ato da cruz, ele abre a chave daquela gaiola onde o inimigo nos mantinha presos, encarcerados, e ele diz, vocês são livres, livres para viver o que o Pai tem para vocês, assim como eu vivi. Só que essa liberdade em Cristo Jesus, que automaticamente nos leva ao Pai, requer algumas coisas.
precisamos morrer para o nosso velho homem e nascermos de novo com Deus. Quando nós nascemos novamente, e não me faça a mesma pergunta que Nicodemos fez para Jesus quando ele disse: Nicodemos, necessário é que você nasça de novo. Nicodemos olha para Jesus, ele era um homem da lei, muito estudioso, ele conhecia tudo sobre a lei, mas ele não conhecia desse amor, desse perdão, dessa graça, e Nicodemos também não conhecia sobre a fé. E Jesus fala para ele: não é necessário que você entre no ventre da sua mãe e nasça novamente, Nicodemos. Você precisa aceitar o sacrifício. Você precisa aceitar os mandamentos. Você precisa aceitar Deus dentro de você e mudar as suas atitudes. A partir do momento que eu faço isso, que eu permito que o velho homem seja crucificado e um novo homem nasça em Deus, eu passo a crer. A crer em quê, bispa? A crer no Pai, a crer no Filho e a crer no Espírito Santo. Se Deus, sendo misericordioso, com tão grande amor, Ele nos comprou, Ele perdoa as nossas transgressões, somos salvos pela graça. Eu acho graça em você que me escuta agora. O que quer dizer isso? Que se você me pedir alguma coisa, se tiver ao meu alcance, eu vou te dar. Diferentemente de Deus, quando nós achamos graça aos olhos de Deus, o Senhor está dizendo: se você é meu filho, foi comprado na cruz do Calvário com preço alto, que foi sangue, e você crê em mim, obedece a minha palavra, é claro, você será salvo. Você alcançará um dos maiores dons divinos, que é a salvação. O que é dom de Deus, bispa? É ir para o céu? Não. Dom de Deus é a fé. O dom de Deus é a fé porque quando eu creio, quando eu tenho fé, eu me esforço para obedecer a palavra, eu me esforço para guardar os mandamentos, eu me esforço para amar a Deus, e é através dessa fé que o dom genuíno de Deus se aperfeiçoa em mim, e eu vivo uma vida aqui na terra de justiça, e automaticamente eu recebo o dom de Deus, que é a salvação. Quando Paulo diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E somente com fé vocês vão poder destruir os dardos inflamáveis do inimigo. Paulo está dizendo: a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas acredito. Se eu acredito que houve um Éden, se eu acredito que existe um céu, se eu acredito que houve um sacrifício por minha causa, isto agrada a Deus. Certo é que quando um bom filho, ele quer agradar o pai, ele faz tudo o que o pai pede. Ele faz questão de não desobedecer o pai, e o pai tem prazer em dar presentes para ele. O pai regala este filho com tudo que o filho pede. E você acha que um pai que dá tudo para o seu filho porque o filho é obediente deixaria ele sem herança? Também tem o outro filho, o filho que desobedece, o filho que por mais que o pai diga: olha, final do ano, se você me obedecer, passar em todas as provas, vou te dar um carro. O pai fez uma promessa, não fez? Porém, o filho faz tudo ao contrário. O filho não estuda, o filho repete de ano, o filho responde, é rebelde. Quando chega o tempo do presente, o que é que o pai diz? Filho, eu tinha para você tudo isso aqui, o carro e muitos outros presentes, mas porque você não me obedeceu, você não vai ganhar. Deus, através da morte de Jesus, ele liberou para toda a humanidade a salvação. Mas o problema só encontra esta salvação quem busca. É dom de Deus a partir do momento que nós cremos.
Se confessarmos os nossos pecados, a Bíblia diz, o Pai que está no céu vai nos perdoar, e Ele vai nos selar, e Ele vai nos abençoar. Olha só, Deus entregou Jesus Cristo para mostrar através da sua morte a graça dele e a bondade dele para comigo e com você, através do sacrifício de Jesus Cristo. Porque pela graça sois salvos. Que graça! A graça que Deus olhou para nós e disse: meu filho vai morrer por você. Meu filho vai pagar o preço por você. Meu filho vai se entregar por você. E se você entender o tamanho e o preço desse sacrifício, você vai experimentar, receber também parte da minha herança. E a minha herança vem acompanhada de paz na terra, de prosperidade, de saúde, de crescimento, de fertilidade. E também venha acompanhada de salvação. Sabe por que isso não vem de nós? Porque se a salvação dependesse exclusivamente de nós, nós estaríamos agora matando uns aos outros pela nossa salvação. E Jesus não permite que os seres humanos transgridam a lei do amor para serem salvos. Não, pelo contrário. Ele diz, olha, vou observar vocês. A minha graça foi liberada. O meu poder foi liberado. A minha misericórdia foi liberada. Agora eu vou sondar os corações. Eu vou ver dentro de vocês, homens e mulheres, crianças e jovens, velhos e novos, aonde a minha graça pode ser liberada. E aí lembre-se, tem uma passagem na Bíblia que me chama muita atenção, aonde diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. É possível alguém que pecou tanto ser salvo por Deus? É possível isso? Romanos 5, 20 e 21 vai dizer, querido, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. A minha graça e a sua graça se chamam Jesus Cristo. Se nós não temos fé o suficiente para aceitarmos que Jesus veio e morreu por nós e confessarmos a Ele como Salvador, jamais vamos receber o dom da salvação. Poderia alguém simplesmente ser bom e doar tantas cestas básicas e fazer obra de caridade e ajudar as viúvas e os pobres e os órfãos e ser salvo? Poderia. Mas as pessoas iriam barganhar com Deus. Então, na medida que a graça foi derramada pelo sangue de Jesus, também os nossos corações foram transpassados pelo alvo da sua misericórdia, onde Ele olha para nós e diz, conheço o teu deitar, também conheço o teu levantar. A mim ninguém pode enganar, diz o Senhor. Eu sei que aquele a quem muito foi julgado, mas se arrependeu diante de mim, os seus pecados foram perdoados, superabundou a minha graça, entrou nele a fé, e ele foi renovado pelo sangue de Jesus Cristo. Oh, você pode dizer aleluia. Se você que me escuta agora recebeu essa graça superabundante sobre a sua vida, diga aleluia, Jesus me comprou, eu sou salvo. Aleluia. Em Efésios 6, Paulo também vai falar do capacete da salvação e do escudo da fé. Se a fé é o escudo, escudo é o que protege, escudo é o que nos separa do nosso inimigo, escudo é o que não deixa a gente ser atacado para a morte,
Então a nossa fé, ela também é escudo que não nos deixará na morte eterna, mas nos levará a ver a face de Deus, a face adorada do nosso Mestre. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Exatamente o que eu falei. Vocês, não é pelas obras de vocês que vocês vão conquistar uma terra lá em cima, uma casa de ouro e de cristal. É pelo comportamento espiritual. Quem eu sou quando ninguém está me vendo? Alguém que recebeu a graça de Deus e se deixou manifestar nele esta graça por completo, é alguém que vive diferente. É alguém que age diferente. E o Senhor pergunta nesta hora: será que você, ouvinte da 93 FM, recebeu a minha graça? Aonde havia pecado, aonde o pecado abundou, aquele que era errante nos seus caminhos, ele se arrependeu. Ele creu que Jesus morreu por ele, aleluia. Ele recebeu a graça divina e ele mudou de vida. Mudar de vida não é você mudar de casa, mudar de marido, de esposa, mudar de trabalho ou até mudar de roupa. Mudar de vida é as pessoas olharem para nós e dizerem: poxa, ele está diferente. Não é mais aquela pessoa que nós conhecemos antigamente, né? O que será que aconteceu com ele? E as pessoas olharem para nós e sentirem também o desejo de ter um encontro com esta graça que nós tivemos. A fé superabunda no coração daquele que é simples como a pomba. A fé e a graça superabundam sobre aquele que teme a Deus. A fé e a graça superabundam naquele que foge do pecado. Mas a Bíblia diz: aquele que confessou a Deus com os seus lábios, mas não mudou a sua conduta, ele é réu do fogo do inferno. Simplesmente abrir a sua boca, levantar a sua mão e dizer: eu confesso Jesus como meu Salvador, aceito o sacrifício na cruz por mim, não vai te levar para os céus. Olha, nós somos feitura de Cristo, criados em Jesus através de um preço de sangue. Deus preparou para nós coisas grandiosas para que nós tomássemos posse e andássemos em caminhos retos. Mas a cruz todo dia aponta para nós e pergunta: você reconhece o preço do sacrifício? Fé, ela move montanhas. A fé, ela quebra os dardos do inimigo. A fé, ela cura os doentes e expulsa os demônios. Hoje, raica lama subialabacai. Deus quer derramar sobre mim, sobre você uma fé abundante, aonde os dardos de Satanás não prevalecerão na nossa mente, dizendo que nós somos órfãos. Escute, oi, olha aqui, presta atenção. Deus manda te dizer: se a sua fé for tão pequena como um grão de areia, ainda assim eu me agradarei de você. Tua fé precisa ser usada para você mesmo, não para as outras pessoas. Fé a ponto de você olhar para você e reconhecer que você é feitura das mãos de Deus. Você era criatura dele e agora você se tornou filho, co-herdeiro com Cristo, com direito a uma grande herança no céu,
ruas de ouro e de cristal, uma casa feita de pedras preciosas e milagres que você nunca imaginou. Faça uma análise. Veja se essa fé está dentro de você e se verdadeiramente as tuas obras condizem com alguém que recebeu toda a graça divina sobre a sua vida. Ah, Senhor, eu oro nesse momento para que os nossos olhos se abram, as escamas caiam e nós possamos enxergar a graça superabundante que vem de Jesus, da fonte do seu lado esquerdo. Senhor, da água que saiu misturada com sangue quando o soldado furou ali com uma lança o lado de Jesus. Que todos que me escutam nesta hora possam sentir, Senhor, um desejo de ter fé tão grande que a fé deles possa romper o sobrenatural. Eu clamo para que todos que escutam agora, Senhor, essa mensagem, sejam preparados para o dia do arrebatamento. Eu clamo, Senhor, por aqueles que estão agora chorando por uma porta fechada, que eles possam ter a visão, que é buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Eu oro, Senhor, pela economia do país e do mundo. Eu oro pela 93, pela MK. Eu oro, Senhor, pelos órfãos, pelas viúvas, pelos drogados. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão nos asilos, nos orfanatos, por as mulheres traídas. Senhor, eu oro, Senhor, pelas famílias das mulheres que têm sido massacradas. Eu oro para que o Senhor tenha misericórdia da humanidade, que haja perdão dos nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu convido você a acompanhar uma mensagem de fé diariamente, meia-noite, no meu canal do YouTube, Virgínia Arruda, e que Deus abençoe você, a tua vida e a tua casa.